O que eu espero tratar hoje com os senhores aqui de forma não muito aprofundada, né, de maneira que haja compreensão mínima do que é o conceito envolvendo a perícia computacional aplicada ao direito. Primeiramente, o conceito, né, de perícia digital. Há muita discussão sobre o que é, quais são os limites de atuação desse profissional da área pericial, onde ele pode, onde ele não pode executar a perícia efetivamente, peritar, né? Quais são as limitações técnicas dele, se existe regulamentação, se existe norma, se existe boa prática, se existe lei, se existe entidade de classe, né? São questões muito comuns e que são de indiscutível discussão, né? Nós temos que tratar desses temas aqui, porque hoje, infelizmente, nós ainda temos perícias de informática feita por contadores, engenheiros, profissionais de administração, profissionais de marketing, absolutamente fora do contexto, né? E, infelizmente, laudo precário, laudo nada profundo, laudo superficial, questionado, empobrecendo a perícia nessa área, na perícia técnica. Então é importante a gente começar a delimitar, até porque hoje é muito difícil, né, que nós lidemos com qualquer tipo de demanda que em algum momento não esteja a tecnologia relacionada, né? Qualquer demanda, não só crimes informáticos, que eu vou trazer aos senhores e às senhoras, mas também demandas convencionais em que em algum momento existe um dispositivo eletrônico que seja um celular, um tablet, um GPS, seja uma tag, como meio de prova. Então é importante a gente ter essa delimitação também. Alguns casos, fiz questão de citar aqui alguns casos envolvendo a computação forense e a perícia computacional, né, ou seja, casos mais célebres, casos mais conhecidos em que houve sim a participação decisiva, ou pelo menos houve uma análise do conteúdo digital para que se pudesse, no mínimo possível, chegar aí a indícios de autoria, de materialidade de um delito, apurar efetivamente o que ocorreu em relação a um crime, a um delito. Isso é importante. Princípios e procedimentos em relação à computação forense também é o escopo da nossa abordagem, logicamente que de forma bem resumida, né? É necessário uma aula para tratar de princípios em relação à computação forense. E é importante tratar de princípios? Sim, sem dúvida, porque hoje o que nós temos no mercado aí? Pessoas que acham bonito CSI e que falam e acordam que vão ser perito forense, né? E essas pessoas não são peritos forenses, são operadores de ferramentas, né? Então ele vai lá, compra uma ferramenta, compra um Incase, compra um FTK, ou baixa uma distribuição forense Linux e ela já está peritando, né? Ela já está realizando laudos, já está se habilitando em juízo, já está oferecendo seus serviços como assistência técnica, só que sem qualquer reproduzibilidade, né? Sem qualquer falsificação da tese. Se você procurar indicar para esse profissional como ele chegou a esse resultado sem a ferramenta, ele não será capaz de sugestionar ou de dizer exatamente. Então nós vimos nos treinamentos, nas pós-graduações, em que temos a oportunidade de ministrar, tratar especificamente disso, né? Que antes de ferramenta existe técnica, antes de técnica existe procedimento, antes de procedimento existe método, e antes de método existe princípio, né? Será que você está valorizando ferramentas ou valorizando técnicas, né? Nós mostramos nos treinamentos que é possível você fazer na mão, na unha, na técnica, muitas das operações que um script faz. Recuperação de um arquivo, por exemplo, em que normalmente o perito vai usar uma ferramenta de recuperação, né? A análise de conteúdos em espaço não alocado, né? Normalmente ele usa uma ferramenta que já faz isso, um script, um algoritmo que já faz isso. Só que ele pode fazer na mão também, entendendo magic number, entendendo hexadecimal, entendendo como é a estrutura dos sistemas de arquivos. Isso é importante para que ele dê credibilidade ao seu laudo, para que ele possa defender o seu laudo, né? Lá fora nós temos o expert witness, aqui não, o cara vai lá e entrega um laudo de qualquer jeito e as partes têm que rebolar para compreender qual foi a compreensão, qual foi o entendimento, né? E de certo modo isso prejudica muito a credibilidade não só da perícia, mas de todos que de forma diligente atuam na área, né? Hoje nós temos aí, eu faço menção às perícias criminais, do Instituto de Criminalística, que são excelentes, são feitos por profissionais que se dedicam 24 horas por isso, mas na hora de manchar a credibilidade, um perito judicial pode manchar a credibilidade de qualquer perito, inclusive os criminais que muito se dedicam, e vale essa menção honrosa a esses profissionais que estão diuturnamente se atualizando. E perícia computacional é atualização, né? Engana-se aquele que vai ter lá uma estaçãozinha há 20 anos, há 10 anos, sempre com as mesmas ferramentas, sempre com os mesmos procedimentos, e ele vai conseguir êxito em uma recuperação. Nós vamos ver que é uma das áreas periciais
que não a mais intrigante ou a mais interessante de se trabalhar, porque ela não lida sempre com um objeto idêntico, né? Você vê as perícias hoje envolvendo o sangue, existe um método, claro, para identificar o DNA e assim por diante. Na perícia não, o método, o procedimento, ele vai ser alterado de acordo com o objeto a ser periciado. Então, o primeiro desafio do perito não consiste na coleta, mas em identificar o que vai coletar e já associar o método que ele vai utilizar. Qual é o método mais coerente para periciar um WhatsApp? Qual é o método mais coerente para interceptar um tráfego de rede autorizado? Qual é o método mais coerente para recuperar dados de um disco rígido? Qual é o método mais coerente para analisar dados em memória, memória volátil, processos, estados de rede? Vejam quantos artefatos na informática eu tenho. Quantas testemunhas que estão ali gritando, querendo dizer o que aconteceu com um crime, com um incidente, com um golpe, uma fraude, só que muitas vezes passando despercebido por quem faz uma análise de termos, buscas por termos, né? Search terms ali. E isso acaba prejudicando muito o trabalho. Nós vamos falar de princípios e procedimentos. Quando eu falo de procedimento, eu já faço uma observação no sentido de que procedimentos não são normas. Não existe nada mandatário em computação forense. Mandatório, perdão, em computação forense. Até porque, se eu tivesse algo mandatório, eu poderia engessar esse procedimento em relação a um tipo de perícia ou outro. Cada tipo de perícia demanda uma abordagem, um foco, por isso que deve-se ter muito cuidado em relação a tentar regulamentar a computação forense, né? Normatizar a computação forense. No máximo, boas práticas, modelos de consenso já sabatinados, como por exemplo do NIST, né? O NIST hoje, equiparável aí ao nosso Inmetro, ele tem uma série de testes de ferramentas forenses, ele testa várias ferramentas e coloca os resultados, então é muito útil o perito que vai dar início a esses trabalhos, que ele possa acessar o NIST, nist.gov, e lá se informar, tem uma ferramenta específica, tem uma página específica de testes de ferramentas forenses, seja para dispositivos móveis, que tem crescido muito a perícia em dispositivos móveis, seja para desktop, seja para qualquer outro tipo de equipamento. É muito importante a gente verificar o que o NIST tem a dizer. É realmente uma referência internacional hoje, quando eu trato de computação forense. Legislação, vamos falar de legislação. Não poderia deixar a legislação, até porque nós estamos tratando da perícia de informática no direito, ou seja, como a perícia contribui para o direito e como o direito daqui para frente vai demandar a perícia informática. Tá? A perícia já contribui muito para a solução de casos judiciais, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista, seja na esfera criminal. As provas periciais são de suma relevância, né? Logicamente, o juiz não está vinculado, todos vocês sabem disso, à prova pericial, mas é uma prova pericial bem produzida, bem técnica, com certeza o juiz se sente confortável em julgar aquela demanda, ok? Porque ela foi produzida por alguém que agiu com uma profundidade, seguindo melhores práticas e reproduzível a qualquer momento. Ou seja, se você quiser que eu repita o procedimento, eu tenho material suficiente, eu tenho técnica para isso, e estou à disposição dos sujeitos processuais. Perspectivas futuras, eu vejo um cenário bem interessante em relação à computação forense. Vou trazer esse cenário para vocês, sobretudo porque nos últimos 2 anos, ou no último ano e meio, nós tivemos a aprovação de 2 leis que efetivamente vão demandar prova pericial sob pena de nulidade. Vão demandar um exame técnico para que se possa efetivamente punir alguém ou para que se possa dar sequência numa ação, que são as leis de crimes informáticos e o Marco Civil da Internet, que eu vou tratar também com os senhores. E por fim, as conclusões finais, algumas referências para que os senhores possam dar sequência nos estudos da computação forense. De modo bem grosseiro, né, de modo bem superficial, nós poderíamos situar a computação forense nesse gráficozinho que eu coloquei aí para vocês, né? Ela seria uma ciência que está entre a ciência da computação e a criminalística, né? Ou seja, o uso, hoje a criminalística é a ciência que empresta o conteúdo de outras ciências para que se possa esclarecer fatos apreciados pelo judiciário. Eu tenho várias vertentes da criminalística. Nós temos uma palestra muito interessante de fonética forense, que foi proferida aqui na casa, que trata da questão de áudio também, uma área muito comum, perícias grafotécnicas, documentoscópicas, perícias ambientais, cada vez sendo mais comuns também. Uma das áreas da criminalística é a computação forense, né? O uso, ou computer forensics, também um termo muito utilizado lá fora, normalmente também associada a digital forensics, quando eu quero ampliar para todo o cenário digital.
que nada mais é do que o uso das tecnologias da informação, de todo o arcabouço envolvendo a ciência da computação, no esclarecimento de casos que envolvam tecnologia. Ou seja, qual que é o objetivo primordial da computação forense quando eu estou associando ela à criminalística, à perícia judicial? É dizer o que aconteceu, apontar a materialidade, se um fato ocorreu ou não, ou seja, se um arquivo foi apagado, se um arquivo foi copiado, se houve o vazamento dessa informação, se as fotos pornográficas da vítima foram efetivamente editadas e, principalmente, apurar a autoria. Quem foi? Quem é o responsável? Quem foi o responsável por essa cópia? Esse dispositivo móvel que recebeu a cópia pertencia a quem? E eu já estou tratando de quesitos, né, os senhores, que normalmente o perito ele vai atuar tecendo o seu laudo, concebendo o seu laudo pericial, mas sempre norteado pelos quesitos que são oferecidos pelas partes, ou pelo próprio magistrado. Então, de grosso modo, ela se situaria entre a computação e a criminalística, é área sim da criminalística, lembrando que a computação forense também é aplicável à esfera civil. A maioria dos casos que enfrentamos hoje estão relacionados à área concorrencial, contrafação, responsabilidade civil, envolvendo em algum momento tecnologia da informação. Por que a computação forense, senhores, está crescendo? A computação forense ela está pegando carona no direito digital, né? Ou seja, ela vem acompanhando o crescimento do direito digital. O que há 10 anos, há 12 anos, se resumia a direito do software, né? Ou seja, você pegava a Lei 9.609 e ela resumia-se o direito digital brasileiro, hoje vem se corporificando, né? Nós temos aí uma popularização dos cursos envolvendo o direito digital, nós temos uma popularização das pós-graduações nessa seara. Hoje nós já até conceituamos, né, como um conjunto, o Instituto, uma área ligada ao direito que se dedica à resolução de litígios envolvendo tecnologia da informação, né? A área do direito especializada que se dedica à solução dos problemas, dos casos controversos, das lides envolvendo TI, em algum momento envolvendo informática, envolvendo tecnologia da informação. Eu posso também conceituar como um conjunto de normas que regulamentam ou que tratam das questões legais, jurídicas envolvendo tecnologia da informação. E o que antigamente era meramente contratual, se você pegar a doutrina de 2 anos para trás sobre direito digital no Brasil, todos falavam, é um direito contratual, né? Um direito que não está necessariamente estampado em legislação, vale muito pacta sunt servanda, vale muito o acordo entre as partes. A legislação atual, o nosso Código Civil de 2002 ou o nosso Código Penal de 1940 se aplicam com precisão na resolução dos casos envolvendo tecnologia. Nós vamos ver que não é mais tão assim. Nós temos hoje já direitos e deveres de usuários, de atores de internet. Nós temos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, as relações virtuais. Nós temos uma lei de crimes informáticos, não é mesmo? A Lei 12.737 de 2012, em vigor desde abril de 2013. Então nós estamos corporificando o direito digital. E isso se deve não porque é bonito, não porque é interessante, ou porque é uma nova área do direito, mas porque as demandas, os litígios e as lides estão cada vez mais assentadas em tecnologia da informação, né? Hoje nós temos diversos litígios, lides, em que a tecnologia é a base, ou é o ponto controverso, ou é o meio onde o litígio ocorreu, e aí nós precisamos dar uma resposta a isso. Existe lá estampado na Constituição a inafastabilidade do judiciário, né? E o juiz cada vez mais tendo que lidar com essas questões envolvendo informática, questões envolvendo Facebook. Vejam, senhores, nós estamos num caso lá de perícia, em que a parte requerente busca a remoção dos termos de busca relacionados ao nome da pessoa, né? Então, quando se digita o nome de uma pessoa no buscador, o buscador complementa com o termo pejorativo, né? Veja, uma questão em que a parte ingressou com uma ação de obrigação de fazer, cumulada com o preceito cominatório, né, com multa diária, exigindo a remoção dessa associação indevida, porque em tese o buscador teria indexado uma pessoa, classificado uma pessoa com base nos resultados de busca. Na parte contrária, requerida, dizendo que não pode alterar o mecanismo de busca porque é automatizado, ela não coloca a mão, é um algoritmo fechado, ele simplesmente indexa, né, o conteúdo vindo dos sites, e que se a parte ofendida quiser remover o conteúdo, que se entenda com os sites e não com os buscadores. A réplica vem por parte da autora dizendo que de forma alguma ela não está buscando a remoção dos resultados
de busca. Ela está buscando a remoção dos termos relacionados e das sugestões de buscas feitos pelo buscador, calculados com base em um algoritmo que ninguém tem acesso e que classificou essa pessoa como prostituta, por exemplo, quando se consulta pelo nome dela. E isso chega lá para o juiz decidir quem tem razão. Cabe dano moral ou não cabe? É possível? Há capacidade técnica de remoção? Qual é o algoritmo que está errando aqui? De quem é a culpa? Dos sites ou do buscador que, lendo os sites, classificou essa pessoa indevidamente com base numa profissão em que ela nunca exerceu? Os senhores podem ter uma noção, né, de quantos direitos são violados no mundo cibernético. Né? Esse é um caso recente, uma nomeação, em que nós estamos fazendo a análise de quem é o culpado por essa classificação, quem tem a possibilidade de remoção ou não, uma série de quesitos, 40 quesitos de cada lado. São questões envolvendo direito digital que estão impulsionando a perícia técnica. O juiz não se sente confortável, né, de proferir uma decisão nesse caso sem antes ouvir um especialista. E aí está o mercado para todos os senhores. Né? Então esse é o caminho. Então nós vivemos numa sociedade hoje que migrou, né, lá naquela sociedade do modelo agrícola, né, onde a terra era efetivamente a riqueza, o capital. Migramos para a sociedade industrial, onde o capital efetivamente era o dinheiro. E hoje nós falamos de uma sociedade chamada sociedade da informação. Então informação é poder, gera modelo de riqueza. Tudo que atente contra a informação, tecnologia da informação, privacidade, dados pessoais, passa a ter relevância jurídica, porque tem relevância econômica também. Diante dessas violações, as partes vão buscar o judiciário, e o judiciário, então, vai servir do munus, do braço do judiciário, do olho do juiz, que é o perito, que, em síntese, pratica um exame. Né? O perito digital pratica hoje um exame. Não se alterou o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal para fazer incluir a figura do perito digital, ou do perito em informática, ou do profissional de computação forense, como queiram. E é justamente isso que demanda a perícia digital. 20 mil processos, 25 mil processos de crime eletrônicos no país, 100 milhões de usuários de tecnologia, recordistas em redes sociais. Desses 100 milhões, 50 milhões usam banda larga, 16 bi em perdas financeiras envolvendo crimes eletrônicos, segundo uma empresa de antivírus no ano de 2012, 1,6 bi em perdas financeiras, segundo a FEBRABAN, em relação ao crime eletrônico. Brasil figurando, né, entre os 5 maiores países vítimas de phishing scam, pescaria de senhas, o STF já reconhecendo o crime eletrônico organizado, a Polícia Federal dizendo que isso rende mais dinheiro do que tráfico de drogas, apenas questões criminais. Imaginem as questões cíveis, envolvendo e-commerce, compras coletivas, leilões de centavo, redes sociais, WhatsApp, vazamento de informações, vingança virtual, sequestro virtual, má prestação de serviços de hospedagem, má prestação de serviços de cloud computing, enfim, uma série de casos em que há a imprescindível participação do perito técnico. O crescimento dos crimes computacionais durante os anos 80 e 90 motivaram autoridades a se especializarem no tema. Só para que nós tenhamos uma ideia, desde 1984, o FBI fundou o seu órgão de computação forense, a sua entidade, o seu setor de computação forense e resposta a incidentes, que auxiliava em um termo de cooperação, né, a outras entidades do país, outras polícias do país. Né. Aqui no Brasil nós temos já avanços, temos o Instituto de Criminalística, que tem seus peritos técnicos na área, nós temos a Polícia Federal, que constantemente realiza o seu concurso da área 3, né, ou seja, o profissional que deseja ingressar na Polícia Federal, fazer laudos em fase de inquérito policial, de investigação, ele deve prestar a prova área 3 da Polícia Federal, que é uma prova extremamente difícil. A gente faz cursinho para essa prova e eles exploram ferramentas, linguagem de programação, PHP, Perl, então vai ter que se especializar desde programação até gestão, até governança, até ITIL. A pessoa que deseja ingressar, existe a necessidade de prestar. Em 95, olha lá, muito tempo atrás, né, nós tínhamos já um livro de crimes de informáticas, onde o Rosenblatt já preconizava que a apreensão, a preservação e a análise das evidências armazenadas em computador era o grande desafio das autoridades nos anos 90. Então, ou seja, na época, o surgimento de informática, computador, vírus de computadores, que não se trafegavam pela internet, mas por meio de dispositivos móveis, já causavam a preocupação da doutrina dos pesquisadores na área. O que dizer hoje, onde nós estamos lidando com Big Data? Né?
eu sou mestrando em Ciência da Informação da Unesp, minha tese é essa, Big Data Forense. Uma série de desafios que podem prejudicar ou inviabilizar a atividade pericial se nós não concebermos um padrão ou um modelo mínimo de coleta de dados. Milhares de informações sendo geradas e você tem um tempo curto para conceber um laudo. Existem até hoje modelos de triagem para você que analisa, que realiza a computação forense. Eu vou citar alguns modelos de triagem que são muito interessantes, né? Nos anos 2000, então, nós temos o crescimento dos padrões para a computação forense. Começam a surgir de forma modesta, de forma, enfim, sem muita regulamentação, mas de forma principiológica, algumas boas práticas para a computação forense. Nós temos a SWGDE, que lançou um guia de boas práticas, até hoje muito utilizado, né? Ou seja, uma norma internacional, não é gerada pelo Brasil. Nós temos a IOSCE também, International Organization on Computer Evidence, que também lançou lá uma base de princípios, né? Então, essas são referências de bases de boas práticas ou padrões, né, caso os senhores queiram ter esse contato. E nós temos um guia muito interessante que surge nos anos 2000 também, que é o Guidelines da CPO, que é a polícia britânica, né? Esse Guidelines é bem completo mesmo, ele não só descreve princípios, mas ele descreve também procedimentos, como é feita a busca e apreensão. Busca e apreensão informática é um capítulo à parte. Qualquer vacilo do perito, o advogado anula tudo, né? Já vi casos assim, desse modo. Qualquer vacilo ali na coleta, na cadeia de custódia, na geração, no timeline, na forma em que ele operou, e tudo vai por água abaixo, né? Uma prova ilícita, uma prova ilegítima muitas vezes, uma prova que não poderá ser considerada. Então é interessante ver um guia internacional que surge nesse sentido. Nós temos também uma norma RFC que não está ali, que é a RFC 3227, né? É um Request for Comments, que seria uma boa prática, que está relacionada à coleta e preservação de evidências digitais para investigações. Repetindo, RFC 3227. RFC 3227. O interessante dessa RFC, senhores, é que ela traz até ferramentas, indicação de ferramentas e binários para que o profissional possa realizar a perícia, né? Então, existem alguns procedimentos básicos para qualquer profissional que vai realizar uma perícia, né? Primeiro procedimento básico, nunca confiar nos binários do computador periciado. Fato. Quando eu falo binário, dos executáveis, dos programas, nunca. Eu sempre vou levar os meus binários, as minhas ferramentas. Eu não sei se lá tem um rootkit, se lá tem um código malicioso que pode ser disparado no momento que eu executo esse comando, né? E qual a ferramenta escolher? Quais são os binários que eu vou escolher? Essa RFC ela faz algumas referências muito interessantes para análise, para a coleta e análise dos dados. Então, é bem interessante também, desde a parte de coleta, que eu preciso fazer uma cópia binária, bit a bit, não pode ser um copy lá, né, uma cópia lógica, copiar o volume, até a parte de geração de hashing, que é muito importante, onde eu vou dar a garantia de que esse conteúdo, desde a coleta, não foi alterado durante a análise, isso é fundamental. Até mesmo procedimentos de análise os senhores vão encontrar na RFC 3227. Né? Então, existem alguns princípios trazidos pelas normas. Por exemplo, o investigador ele é pessoalmente responsável pela evidência, né? Ou seja, não é a instituição. Aquele que está lidando com a evidência, ele é pessoalmente responsável pelos danos, pelo transporte, pelo acondicionamento. Outros princípios interessantes que eu tenho em relação ao transporte, como que deve ser etiquetado, como eu vou bloquear esse disco, esse dispositivo contra gravações indevidas. Tudo isso tem que ser pensado e raciocinado quando eu estou tratando de computação forense, né? E principalmente, né, se eu estou lidando com uma perícia post-mortem, ou seja, um equipamento desligado, uma HD que chega para mim lá no laboratório, ou eu estou lidando com uma perícia live análise, ou seja, o computador está ligado, está lá. Ligo, desligo ou não desligo? Tiro da tomada ou uso o shutdown? Ou seja, e se ele hibernar e eu não tirar da tomada? Coleta os arquivos de hibernação, Iberfile, Pagefile ou não? São questões que há toda a necessidade de ser analisada antes de proceder com qualquer ato numa perícia live. Quando eu falo de uma perícia live, eu vou coletar evidências efêmeras, voláteis. Se eu desligar, tchau. Memória, processo, registradores, Syscall, todos esses dados estão ali.
A partir do momento que é desligado, acabou. E eles são muito relevantes. Muitos são os casos nossos em que não encontramos nada no disco, mas encontramos na memória. Né? Não tinha mais no disco, mas na memória foi possível fazer a releitura. Então é muito importante a gente ter um procedimento claro quando a perícia for dead, ou seja, computador desligado, já, a HD chegou para você, até a questão de ligar esse computador, ela tem que ser feita com cuidado. Normalmente se liga esse computador com uma distribuição forense, um CD forense, um pendrive forense, que vai preservar o disco e não liga diretamente o sistema operacional, mas eu também tenho que considerar que muitas vezes vocês vão chegar em cenas de crime ou cenas de um incidente em que o computador está ligado. E aí vale a pena considerar coletar essas informações antes do desligamento do equipamento. Tudo isso está previsto nas normas. Tem que conhecer as normas, tem que conhecer as melhores práticas. Isso é fundamental. Tá? Infelizmente não dá para repisar com todo detalhe isso na palestra. Prova pericial informática segue as mesmas regras legais da produção de outras provas, lógico. Né? Então, seja a prova testemunhal, seja a prova documental, seja depoimento pessoal, seja a prova pericial, está previsto como ela deve ser produzida. Lembrando, se ela tiver relevância legal, se for uma prova judicial. Pode ser que vocês, peritos, atuem em casos corporativos, muito comum, casos que não foram apresentados ao judiciário. Fraude, vazamento de informação, uso indevido dos ativos de TI, tudo isso fica no âmbito corporativo, no máximo gera um procedimento administrativo. Se for judicial, eu tenho que seguir as regras judiciais. Normalmente é interessante também, quando os senhores forem começar uma perícia, já informar o patrocinador se isso vai acabar na justiça ou não. Se isso vai ter relevância judicial ou não. Porque se não for ter relevância judicial, a abordagem é outra, o relatório é outro. Se for ter relevância judicial, existe uma série de quesitos para que eu garanta a relevância da prova. O evidential value disso. Né? Ou seja, amanhã chega em juízo, alguém nega a existência dessa prova, fala que o disco foi alterado. Quem garante que esse disco não foi alterado? Quem garante que esse log não foi criado? Quem garante que esse IP dele não foi plantado pelo cara de TI que tem acesso administrativo? E aí você vai ter que ter tudo isso documentado. Então é muito importante. Por outro lado, os processos e procedimentos podem variar de acordo com a evidência e o objeto do crime. Lógico, computação forense nunca é idêntica. Eu tenho que primeiro identificar qual é o escopo da minha computação forense. É avaliar a vulnerabilidade de um site? Vou proceder com um pentest. É avaliar a vulnerabilidade de um firewall? Eu vou proceder com esse pentest focado no firewall. Mas é avaliar tão somente a vulnerabilidade do site? Desligue o firewall. Isso é o entendimento que nós fazemos previamente. Se eu tenho que avaliar se o código está seguro, por que você vai deixar esse firewall ligado? Sendo que eu vou poder perder relevância aqui numa análise do código, uma análise de código malicioso. Então isso é muito importante. É analisar o disco? Sim ou não? Então, ok, eu vou usar procedimento de recuperação. É disco que está estruturado? É espaço não alocado? Qual é o sistema de arquivo? É memória? São chats? São cookies? São históricos do navegador? Cada artefato aí vai demandar uma abordagem específica e o uso de técnicas e ferramentas também específicas. Lembrando que tudo tem que ser documentado. Né? Nós temos excelentes técnicos, pessoas que são importadas da segurança da informação, que fazem excelentes perícias, mas não fazem laudo ou não documentam. Então, muitas vezes é melhor você preferir alguém que é ético, que documenta, do que alguém que tem profundo conhecimento técnico e não consegue condensar isso de forma adequada. Né? Então, não tem uma certa validade. Computação forense definindo, então, ela, né, uma área da ciência forense dedicada ao uso da informação, produzida, armazenada ou transmitida por computadores, como fonte de evidência em investigações e procedimentos legais. Então, quando eu falo em computação forense, como eu disse para vocês, não há dúvida que ela vem crescendo com base no direito digital. Mas nós temos uma série de casos que são noticiados diariamente, em que a questão, o litígio, o problema não envolve tecnologia da informação, mas ainda assim a computação forense é relevante para o direito, é relevante para os casos. Vou citar alguns casos para vocês. Olha lá que interessante, esse é um caso recente, né? Um ator que foi confundido e preso, ficou preso um bom tempo, né? Enfim, acabou sendo prejudicado em relação a esse tipo de abordagem policial. Esse caso foi recente, né? Agora, fevereiro de 2014. Se você analisa lá a notícia, nós vamos verificar que existiu aí a coleta, um dos fatores que foram determinantes para que pudessem reconhecer o erro na prisão desse rapaz foi a coleta das câmeras de circuito fechado de TV. Né? Ou seja, hoje é muito comum, em qualquer lugar existe, nós estamos sendo filmados. Né? E isso foi um dos fatores, não digo que foi todos os fatores, mas foi um dos fatores, uma prova técnica colhida, armazenada, reportada,
que fez com que ele pudesse ganhar a liberdade dele hoje. Então veja o propósito da computação forense, né? Ela tem um propósito em si, né? Que é fazer justiça efetivamente, é contribuir para o esclarecimento da verdade. Como, aliás, é o requisito de qualquer perícia, contribuir para o esclarecimento da verdade. Então foi coletado aí os circuitos fechados, as câmeras, e hoje nós temos vários recursos para analisar. Existe uma ferramenta muito útil, freeware, para quem está começando na área, chama ForenVid, né? Para quem quiser anotar, é uma ferramenta interessante porque ela consegue fazer clarificação, ela consegue ampliar os frames do vídeo, você consegue marcar exatamente e comentar, extrair JPEG de um vídeo. Então existem uma série de técnicas hoje que você pode aplicar num vídeo desse para fazer a melhora da sua qualidade. Logicamente que coleta é tudo, né? Coleta nativa ruim, não existe milagre, mas você pode de certo modo melhorar isso, tornar algum caractere legível, uma placa do carro e assim por diante. Existem hoje técnicas que você consegue melhorar e também identificar a eventual montagem, né? A truncagem, muito comum, a truncagem de frames, o áudio não respeita essa evolução do vídeo. Tudo isso fica dedicado a essa área envolvendo a perícia em vídeo. Um outro caso aqui que nós temos, né, o caso Pesseguini, recente, né? O MP dá parecer favorável a prorrogar o caso Pesseguini, também um caso, não tem nada envolvendo tecnologia, não é um caso de direito digital, mas foram feitos levantamentos em celulares da família Pesseguini de um computador e de um tablet que mostraram imagens conflitantes, né, com o perfil psicológico de um adolescente de 13 anos, feito pela perícia técnica. Então, eu não estou no caso, eu não conheço o caso, não posso comentar o caso, mas efetivamente existiram aí artefatos, e eu falo artefato, eu não falo evidência, porque ainda não tem relevância, a princípio são artefatos de informática, um computador e um tablet que trouxeram ali um indício de algum entendimento, ou enfim, de alguma ação ou reação que poderia ser realizada. Se isso tem relevância para o caso, esse artefato ele transmuda-se em evidência, e nós passamos a considerar isso como uma evidência efetivamente. Nós temos vários casos lá fora, nós tivemos um caso de suicídio também, muito comum, em que uma simples pesquisa no registro do Windows, né, foi possível verificar lá os sites acessados e que existiam buscas constantes de remédios para sedar, para suicídio, temazepam, foi um caso lá fora, nos Estados Unidos, em que a computação forense foi decisiva, e aqui no Brasil nós temos também alguns casos. Pode ver que todos os casos, se os senhores pegarem a notícia, em algum momento a perícia prendeu o computador, a perícia está analisando os celulares, a perícia está analisando o GPS, porque hoje é fundamental. A perícia prendeu as imagens do circuito de câmera de TV, né? Isso é bem importante. O caso recente, né? Polícia de Porto Feliz vai rastrear o celular de jornalista desaparecido, também foi um caso interessante, infelizmente ele foi encontrado morto, né, aquele jornalista produtor, né, e nós verificamos ali também, né, levaram o computador do jornalista, deixaram a CPU também encaminhada para as perícias, para verificar, né, Facebook, Twitter, quantos artefatos e insumos eu tenho num computador hoje, sites acessados, mensagens do Facebook, hoje se fala muito em Social Data Forensics, né, ou seja, a arte da computação forense aplicada a redes sociais, e isso está trafegando pela memória, mesmo que ele não esteja logado, tem uma série de informações que eu posso codificar novamente. E assim está sendo feito em muitos casos. Eu trouxe 3 casos aí, né, são casos recentes que os senhores lembram, para demonstrar que a perícia, sim, em informática, ela vem sendo decisiva nesses casos envolvendo direito, ou no mínimo, vem contribuindo para que esses crimes sejam esclarecidos. Tá? Perícia está presente aonde? Primeiramente, nos crimes informáticos próprios, ou seja, o que são crimes informáticos próprios ou puros, né, de acordo com a doutrina, cada um chama de um modo. Crime informático próprio é aquele em que a própria informática é o bem ofendido, né, os dados são lesados. Uma destruição, um vírus, um trojan, uma invasão, uma violação a dados pessoais, todos esses casos a perícia ela vai ser relevante, vai ser pertinente à designação da prova pericial. A despeito das partes, às vezes, não entenderem que é importante a designação, o magistrado vai ter a sensibilidade de designar. E a perícia também está presente em crimes informáticos impróprios. O que são os crimes informáticos impróprios? São aqueles em que a informática é apenas o meio para a prática de velhos crimes, né? Ou seja, calúnia, injúria, difamação, crimes de ódio, ameaça, extorsão, e dentre outros delitos que já são praticados, já são conhecidos e que hoje são praticados
com o requinte dos bits, né? Hoje são praticados por meio da tecnologia. Todos esses crimes deixam rastros, ou, como o nosso código diz, Código de Processo Penal, deixam vestígios. E nos crimes em que deixam vestígios é indispensável a prova pericial. Crimes eletrônicos deixam muitos vestígios, até mais do que os crimes reais. É extremamente difícil, dificultoso e complexo apagar vestígios digitais. Existem? Sim, existem. Existem crimes que são feitos com com requinte de limpeza, de técnica antiforense, existem, mas são minoria hoje com base no que a gente percebe no dia a dia. Né? É extremamente difícil você apagar uma evidência, você alterar o estado de uma evidência em relação à informática. Sempre você está causando ruído em algum local do sistema e é esse ruído que a gente vai coletar para deduzir, aliás, nunca indução, mas dedução, a existência de um eventual delito e crime eletrônico. Então lá, perícia está presente em crimes informáticos próprios e impróprios e agora está presente também em crimes de qualquer natureza. Né? Mesmo em crimes não informáticos, a perícia é fundamental e tem papel relevante na investigação, como nos casos que eu trouxe aos senhores aqui. Sempre vai resvalar algum dispositivo tecnológico, algum dado, um pendrive, um dispositivo móvel em que vai ser necessário fazer uma análise criteriosa. Primeiramente, coletar, identificar, preservar, coletar e aí então fazer a análise. Hoje, os casos mais comuns envolvendo a perícia em informática, ele está presente nestes casos, né, nessas situações, nessas hipóteses. Propriedade intelectual é fato. Né, hoje em dia, se você quer constatar que o seu sistema foi copiado, reproduzido, você pode hoje ingressar com uma busca e apreensão, ou enfim, qualquer outro procedimento, produção antecipada de provas, e o juiz vai designar peritos para fazerem a comparação do seu código. Só do código? Não, do código, dos aspectos gráficos. Nós até pegamos as teclas de atalho, né, os códigos de erro. Vamos lá, onde dá um erro aqui no seu sistema? Ah, dá aqui, então vamos simular o erro lá, enfim, para você comprovar aí a cópia indevida, a contrafação, a violação à Lei 9.609. Concorrência desleal, muito comum. Vazaram arquivos por e-mail, né? Vazaram arquivos por FTP, o cidadão criou lá um disco virtual, um Dropbox, levou tudo. Né? Ou seja, vamos comprovar quem foi, como, quando foi, se realmente podemos associar a ele, o usuário. Isso também é papel da computação forense. Né? Fraudes na empresa, nós tivemos um caso recente envolvendo importações, que um agente fez um main the middle lá numa importação, passou um SWIFT number para a importação não percebeu o artefato, a fraude o ardil, pagou, né? E esse produto nunca chegou, e quando questionado era um agente que ingressou no meio da transação, absolutamente sofisticado, conhecia o negócio, conhecia o proceder, conhecia pagamentos internacionais, todo esse trâmite financeiro, conseguiu lesar financeiramente. Responsabilidade por falhas em sistemas, muito comuns. Né? Existe lá uma falha no meu ERP, uma quebra de escopo, e agora? Né? Quem é responsável? Eu digo que é falha da consultoria, que nunca está aqui, cobra a hora técnica cara, não parametriza o meu sistema. A consultoria fala que não, problema do usuário, não tem que parametrizar, está tudo pronto, ele tem que preparar agora para operar. Essa questão vai até o juiz vai nomear um perito. Ou seja, ponto controvertido aqui, qual seria, senhores? Avaliar se a falha, o erro no sistema é por causa da requerente ou quem deu causa foi requerido. Isso é muito comum. Eu estou citando para os senhores aqui campos de atuação da perícia informática. Okay? Possibilidade ou impossibilidade de fazer a medida determinada. Muito comum. Você ingressa com uma ação de obrigação de fazer em face de um provedor aí que sempre resiste e ele alega que é impossível, né, fornecer os dados de acesso à aplicação do usuário. Os dados de IP, você está buscando IP de alguém por autoria, porque ele não tem esses dados, ele não tem obrigação, ele não custodia. E a parte fala, não, ele tem, ele já forneceu em outros casos. E o juiz? Nomeia-se o perito. Vamos lá ver quem tem a razão, ou quem efetivamente está falhando com a verdade. Né? Você pede as comunicações de um dispositivo, de um comunicador, porque é importante você ver que houve uma difamação, uma concorrência desleal, e o provedor alega que não custodia as comunicações, mas só os registros de acesso à aplicação. A parte fala, não, eu insisto, ele custodia sim, em outros casos já cedeu. Ponto controvertido, nomeia-se o perito. Você pede a remoção dos termos de busca. Né? Olha, toda vez que pesquisam o meu nome no buscador, né,
apenas as notícias ruins aparecem. Eu fui absolvido nesses processos, mas toda vez que pesquisa pelo meu nome lá, eu estou condenado no buscador. Ingressa com uma ação. Impossível cumprimento, blá, 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 blá. O juiz vai nomear um perito, alguém para poder esclarecer melhor, no mínimo chegar mais próximo dessa realidade, se é possível essa obrigação ou não. Percebam quantas questões envolvendo direito digital que passam a ser objeto de litígio e que há necessidade de um perito. Defeitos em produtos de informática. Caso recente, mais de 600 usuários de um celular específico que quebrava o display simplesmente de colocar no bolso. Está andando, está em andamento. Ou seja, defeitos de qualquer natureza. Defeito de tarifação, de bilhetagem, banda larga, defeito de qualquer, enfim, na tarifação de créditos, apuração de autorias e fraudes. Isso é muito comum também. Quebra, nós chamamos de quebra de senhas, mas de medida de contrassenha para acessar um dispositivo. O dispositivo está fechado lá com uma senha administrativa, o juiz faz uma nomeação, às vezes até uma nomeação ad hoc também fazem de inquérito para que haja quebra desse conteúdo. Recuperação científica de dados, isso é muito comum, mas não é, perícia não é recuperar dados só, Às vezes a pessoa pensa em perícia, pensa num recovery, Eu sou recovery, eu sou perito, espera lá, Você recupera dados, nem toda evidência, nem todo o vestígio, o artefato está num disco rígido, está num sistema de arquivos e assim por diante, mas sem dúvida é fundamental recuperar dados, não só a recuperação de dados apagados, mas de espaço não alocado, shadow copy. Hoje tem uma série nós chamamos o Dan Farmer e o Vietzi Vanima, ele cita a persistência das informações excluídas. Ele fala que é extremamente difícil apagar definitivamente uma informação. Hoje nós temos técnicas que prejudicam? Temos, técnicas de wipe, em que eu sobrescrevo os dados do disco várias vezes, mas ainda assim, nos casos concretos, é possível ter êxito. Acesso à internet deficiente, muito comum, tem crescido muito isso vai ser valorizado com o Marco Civil agora. Acesso à internet deficiente, deficitário, há necessidade de uma tarifação, suspensões não autorizadas do serviço. Então, a pessoa entra em juízo efetivamente porque teve seu serviço suspenso, a disponibilidade do seu software foi prejudicada, ela está pagando um SLA alto agora. Falhas em serviço de e-commerce, quem não lembra aí, uma série de falhas em serviço de e-commerce que expõe a privacidade do usuário, falhas envolvendo lances, falhas envolvendo o preço do produto. São questões, uma situação muito comum num site de leilão que normalmente tem nomeação nesse sentido, O cidadão vai lá, anuncia que vende um produto, está vendendo um tablet, aí ele recebe um e-mail, olha, o cidadão tal comprou o seu tablet no Mercado Pago, o dinheiro está retido, pode mandar o produto. Ela vai lá, manda o produto, recebe, e não recebe nunca, aí questiona o Mercado Livre fala, falei o nome, O site de leilão, só tem ele também, Apaga isso aí. Aí o site de leilão fala, não, sinto muito, olha o e-mail que você recebeu, você deu uma olhada no cabeçalho antes de mandar o seu produto? Que cabeçalho, E isso vai parar em juízo, E nesses casos, normalmente, o site tem condições, porque é quesito do juiz, é possível ao homem mediano, analisando o e-mail, constatar se trata de uma fraude? Minha resposta é sim, se ele clicasse ali no botão direito, nome amigável, visse o e-mail, por favor, Então, são outros casos envolvendo também e-commerce. Análise de sistemas e informações financeiras tem crescido muito isso. Investimento, lance. O cara deu o lance não foi contabilizado. Mas para onde está indo o lance dele? E aí vem um bot e cobre o lance. Tudo isso acaba parando eventualmente no judiciário. Perícias em áudio e vídeo também. Só que seria muita pretensão colocar perícias de áudio e vídeo no âmbito da computação forense. Então, com todo respeito aos profissionais de fonética, eu declino esse tipo de perícia, eu não sou pega tudo. E eu acredito que é assim que nós temos que fazer. Nós temos que respeitar os limites da área, e a fonética tem toda uma ciência própria da fonética que deve ser respeitada. Princípios e procedimentos da computação forense, existem vários princípios e procedimentos. No treinamento a gente consegue passar aí pelo menos 20 princípios e procedimentos. Mas um interessante é do Edmond Locard, que todo contato deixa uma marca. Então, mais uma vez, é aquilo que eu digo a vocês, não é possível qualquer tipo de um crime perfeito informático, que não deixe vestígios em algum momento. O cidadão pode ser altamente antiforense, ele revolta as datas do sistema, altera as datas do arquivo, mas em algum lugar, no registro, na memória, essa informação pode ser recuperada de forma adequada. Então esse é um princípio muito interessante, que é o princípio da
troca. É muito comum, não só aplicável na computação forense, mas em todas as áreas da criminalística. Outro princípio que nós temos, né, é o princípio da ordem de volatilidade. Princípio da ordem de volatilidade, ou OV, né? Se vocês quiserem pesquisar, o Dan Farmer e o Viet Sivanima, eles tratam muito bem do princípio da ordem de volatilidade. Isso deve ser observado, lógico, de acordo com o escopo da perícia. Se a sua HD já chegou lá para você periciar, talvez não seja interessante. Mas se é numa perícia live, ao vivo, eu, como advogado de defesa, questionaria se o perito criminal seguiu a ordem de volatilidade. Esse seria um quesito meu. Né? Ou seja, dados efêmeros, dados que se evaporam, dados que são mais fáceis de sumir, devem ser coletados primeiramente. Né? E quais são esses dados? Está lá, registradores, memória, cache, duram nanosegundos. Memória principal, 10 nanosegundos. Estados de rede, milissegundos. Processos em execução, segundos. Disco, está lá, minutos. Disquetes, mídias, backup, anos, CD-ROM, impressões, dezenas de anos. Né? Então veja só que interessante. Muitas vezes o perito ele vai direto nos logs. Logs são arquivos que estão armazenados no disco, né? Sendo que ele deveria priorizar outros artefatos. O que foi impresso? Queira o perito apurar se esse documento foi impresso desse computador. Sim ou não? Existe a possibilidade? Existe. Existem arquivos de spool, lá, SPL, SHD, que registram o que foi impresso. Então, uma série de artefatos que estão no computador que podem ser coletados e devem ter uma prioridade, porque eles podem perecer, eles podem sumir efetivamente se não forem considerados. E o que é disco? Pode deixar para um segundo plano, de acordo com o escopo da perícia. Memória, né? Aquilo que nós aprendemos lá na 4ª série. Né? Toda vez que você desligar o seu computador, a memória evapora. Memória RAM, memória randômica. Isso na prática não é bem assim. Hoje nós temos memória de 8 GB, 16 GB, 20 GB. E essas memórias são extremamente persistentes. Nós mapeamos as memórias, imprimimos as memórias, fazemos reconstrução de programas e textos e senhas que passaram pela memória. E isso está lá persistente. E nós encontramos informações de anos passados, não é de dias, de semanas, mas informações que estão lá persistindo numa memória imensa, normalmente usada por um usuário convencional que nunca é preenchida na sua totalidade. Então é muito interessante para quem gosta de pesquisar a área de memória. A memória tem muito a dizer. Né? Quando nós falamos de princípios e procedimentos, eu também tenho o princípio da incerteza de Heisenberg, ou seja, é impossível periciar um instrumento, um artefato, um computador, sem alterar ele, sem prejudicar ele. A partir do momento que eu estou observando esse sistema, eu estou alterando outro estágio do sistema. Ou seja, não dá para você periciar um equipamento, um artefato informático e não promover uma alteração mínima que seja nele. Qual que é o remédio? Qual que é a solução? Nós vamos documentar as alterações que nós fizermos na evidência. De preferência, bloqueando o disco, somente leitura, etc., para evitar gravações não intencionais que acabem prejudicando a evidência. Amanhã eu vou bater o hash dessa evidência e não bate mais, eu vou ter uma dor de cabeça considerável. E também, logicamente, trabalhar na cópia, sempre guardando o material original para novos exames, nunca trabalhando no material original. Faz a clonagem e já deixa custodiado o material original. Quando eu falo de evidência, olha que interessante, eu tenho uma regra. Primeiramente, tudo que a informática deixa, todos os traços deixados por um agente que usa a informática para a prática de um delito, ele é considerado vestígio. Depois ele pode ser elevado ao status de indício. E depois, mais à frente, ele pode ser elevado ao status de evidência. Ou seja, quando o vestígio é verdadeiro, certeza de que é evidente. E essa evidência, ela pode também se transmudar em prova, quando há uma convicção. Se eu não tenho convicção, eu não concluo. Não existe presunção, estimo, pode ser, né? Presume, se induce, enfim, está na cara. Se eu não tenho dedução, se eu não tenho comprovação, eu não vou concluir nesse sentido. Eu vou falar que eu não consigo chegar nesse aspecto. Tem que ser bem claro em relação ao laudo pericial, até porque tem um crimezinho lá no artigo 342 do Código Penal que responsabiliza o perito negligente. Aquele perito que mente, cala a verdade, ou mesmo sendo negligente, né? Não foi nem dolosamente, mas agiu com negligência. Então é muita responsabilidade a perícia judicial, né?
Quando eu falo, então, em computação forense, olha lá, eu tenho que fazer uma distinção entre e-discovery, né? O e-discovery vem crescendo. O e-discovery é uma das áreas da computação forense. A computação forense hoje, ela envolve uma série de áreas, perícias em bancos de dados, perícias em rede, né? Network forensics, perícias em dispositivos móveis, perícias em redes sociais. São especializações da computação forense. Computação forense é gênero. Quando eu lido com dados estruturados e desestruturados, eu estou tratando da computação forense. Como no caso aqui, eu estou usando um editor de hexadecimal para coletar, fazer o carving aí de dados que estão em um disco, em um espaço não alocado. Isso é computação forense. Nem sempre eu vou lidar com o evidente, né? É como o Dan Farmer coloca, os exames de computação forense eles estão abaixo do capô. Normalmente uma pesquisa de um usuário, ele simplesmente vai olhar o capô do carro ali. Né? Ou seja, se apagou, sumiu. Se não apagou, está no sistema. Um arquivo apagado, ele persiste no sistema até ser sobrescrito. Mas aí eu tenho que abrir o capô e ver o que tem dentro do capô. E é isso que a computação forense faz. Eu desço camadas de abstração, ou seja, aquilo que o usuário vê, eu vou além daquilo que o usuário vê, para buscar recuperar informações que para o usuário já não são mais exibíveis, mas para o perito ela pode ser recuperável e pode representar um conteúdo. Existe um princípio chamado fossilização das informações excluídas. Evidências informáticas são como um fóssil, né? Quando você vai lá fazer arqueologia, um fóssil, tem lá um dinossauro lá. O dinossauro pode não ter um braço, pode não ter uma perna mais, mas você pode concluir que aquilo é um dinossauro. Da mesma forma, a informática. Às vezes eu coleto lá uma imagem JPEG envolvendo pornografia infantil que está parcialmente corrompida, mas ela existiu no disco. Eu vejo lá uma entrada de diretório em que aquele arquivo, aquele código-fonte vazado da empresa, não está mais no diretório, mas na entrada ele está setado lá. Então ele existiu. E assim eu posso concluir. Né? Fossilização das informações excluídas. Eu tenho que me preparar para lidar, por exemplo, lá um arquivo que está representado em hexa, mas ele não é mais aberto no seu aplicativo porque os cabeçalhos foram corrompidos e assim por diante. E dá significado a isso para um magistrado ou para uma empresa que pede essa solicitação. Okay? Quando eu falo de e-discovery, a coisa é mais simples. Eu falo de dados estruturados, dados organizados, que estão em uma base de dados. Imagine lá 14 milhões de e-mails que os senhores têm que analisar para segunda-feira, uma perícia. Então tá lá, o cidadão já está suspenso das suas atividades, vocês já estão de posse, vocês têm 14 milhões de e-mails para identificar fraude. Né? Isso é e-discovery. Vocês vão usar técnicas de data mining, técnicas de ciência da informação, técnicas de filtragem, categorização, semântica, linguagem, ontologia. É uma área muito incrível. Né? Você conseguir entender, interpretar a mensagem. Ou seja, você conseguir ter sentimento. Ferramentas para isso? Zero, nós não temos. Algoritmos precisos para isso? Zero. Se alguém criar algo nesse sentido, com certeza vai ter um grande resultado. Nós estamos em fase de pesquisa disso. Hoje existem uma série de teorias, né, que prejudicam o e-discovery, como, por exemplo, quando o cidadão vai fraudar, ele não vai falar especificamente da fraude, né, é o Deception Theory, né? Ou seja, a teoria da Deception Theory. Vocês podem pesquisar sobre isso. Deception Theory. Teoria da decepção. O camarada que vai fraudar, ele não vai dizer, vamos lá, o dinheiro está na conta. Vai falar, o pão chegou na garota bonita. Né? E você vai passar batido por esse meio. Então existem já a questão da interpretação da linguística, o uso maior de pronomes negativos, ou seja, com quem está mentindo. Existe toda uma série de ciências que podem ser aplicadas ao e-discovery para otimizar ou para ajudar a análise humana desse tipo de dados. Lembrando que não existe 100% de precisão. Muitos falsos positivos ainda ocorrem. Então nós podemos classificar o e-discovery como uma área da computação forense. Um exemplo de computação forense está aqui, olha que interessante. Você abre lá um disco no FTK, o Forensic Toolkit, tem o image que é só para analisar, né? E ele aparece lá para você um monte de sequência, né? Um monte de clusters lá, sequências de blocos de dados que não são mais nada aparentemente, né? Não são associados a nenhum aplicativo. Mas ali tem informação, você pode fazer o carving, recuperar essa informação, identificar pelo cabeçalho, né? Pelo magic number, que aquilo pode ser um arquivo, uma foto, um e-mail, um documento, um texto, que muitas vezes uma pesquisa meramente textual não vai alcançar esse tipo de análise. Então isso é o básico, ninguém está falando de nada sofisticado aqui. Isso é o básico do básico numa computação forense. As fases da computação forense, senhores. Existem aí algumas derivações em relação às fases da computação forense, mas
Basicamente, as fases da computação forense consistem em preparação, ou seja, eu vou identificar qual é o propósito da minha investigação, identificar os recursos que eu tenho para enfim, a análise, a perícia, a coleta. A fase 2 é a aquisição da computação forense, ou seja, definido o meu foco, definido quais são os recursos que eu tenho, eu vou proceder então com a cópia da evidência, com a preservação, lembrando que a cópia é sempre binária, bit a bit, até o que é apagado vai junto nessa cópia. Uma terceira fase, a análise da evidência, ou seja, eu vou identificar as ferramentas e técnicas, eu vou processar esses dados e eu vou interpretar a análise dos resultados. E por fim, a última fase, muitas vezes negligenciada, as pessoas pensam que não é importante essa fase, mas é a fase do relatório, do report, ou seja, como eu vou disseminar essa informação, como eu vou relatar e o que eu vou fazer com essas evidências que estão na minha posse. Em síntese, é um procedimento básico, os estágios da computação forense. No eDiscovery, muda alguma coisa? Basicamente, no eDiscovery, eu vou pedir aos senhores para memorizarem esse EDRM, eDiscovery Reference Model. É um modelo já proposto por uma série de patrocinadores de procedimento quando eu estiver fazendo o eDiscovery. Então é interessante porque tem procedimento para rede social, para e-mail, para grandes volumes de arquivos no computador. Chegou para mim uma perícia dessa natureza. É eDiscovery, não vou ter que recuperar nada. O que eu faço? Como eu procedo? Eu quero ter algo embasado. EDRM. Hoje é o estado da arte em relação a eDiscovery. Então eu tenho lá a informação, né? A gestão da informação, identifico a informação, preservo, coleto, processo, faço as análises, reviso, produzo o resultado e apresento. Então, basicamente, é bem similar da computação forense, mas aqui eu tenho uma fonte de dados, né? Eu tenho lá a gestão dessa informação, e isso pode ser útil. Então, o eDiscovery Reference Model hoje é uma referência que vem sendo utilizada embasando procedimentos dessa natureza. Olha lá, repetindo as fases da computação forense: coleta, exame, análise e resultados obtidos. Por que eu repeti as fases da computação forense? Porque na fase de coleta nasce algo que é muito importante na perícia informática. E se ela não existir, a prova é nula, a prova é imprestável. E isso vai comprometer a contribuição da perícia para o direito, que é a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, então, é aquele documento que registra o trâmite da evidência. Faz parte da gestão da evidência. Hoje existe uma disciplina chamada gestão da evidência. Nada mais é do que a documentação do trânsito da evidência. Ou seja, desde que ela foi coletada até a disposição final dela. Quando a evidência for destruída, vai existir um documento que registra quem, quando, como, onde, por quanto período e por qual período, diga-se de passagem, ficou com essa evidência. Isso é a chamada cadeia de custódia. Se você fura a cadeia de custódia, você está comprometendo a evidência porque você não garante integridade da evidência. Ninguém garante. O advogado vai quesitar assim: cadê a cadeia de custódia? Só isso. Aí o perito vai retornar: não existiu. E aí ele já vai complementar nas alegações de que a evidência está contaminada. Não garante-se que aquele disco é aquele disco. Quem garante que não foi substituído a HD do computador? Não tem. Se você não registra a cadeia de custódia para cada evidência, serial, modelo, aspectos visuais, quem coletou, dados da imagem que você gerou, quando eu falo imagem eu falo cópia do disco, essa evidência vai ser imprestável. Um advogado especializado na área de direito digital com certeza vai explorar isso e vai conseguir o resultado positivo para o cliente dele. É fundamental a cadeia de custódia. Tem alguma regra, Milagre? Tem algum padrão para a cadeia de custódia? Vou deixar para vocês esse padrão aqui, o ASTM D4840. A ASTM também é um standard, um padrão, um guia. E esse guia específico, D4840, é um guia para produção, procedimentos de cadeia de custódia. Mas no Brasil? Não, no Brasil não tem. No Brasil não tem. Eu tenho documentos lá no meu instituto. Tudo bem, você é funcionário público, você trabalha na área, tem o documento interno. Falando no geral, perícias administrativas, perícias judiciais, não tem uma documentação no Brasil que descreve a cadeia de custódia. Ok? Então esse documento aqui vem sendo utilizado, é um padrão internacional. Se você fizer uma perícia para uma pequena empresa e para uma multinacional, investigar uma fraude multinacional, esse documento vai ser bem interessante, vai ser bem considerado. Ok? Repetindo um pouquinho aqui, ASTM D4840. Ótimo.
Habilidades do profissional de computação forense. Quais são as habilidades que um profissional de computação forense deve ter? Primeira habilidade que eu acho fundamental é ciência da informação. Tá? Não é computação, não. É antes da computação. Né? É entender a informação. O que é dado, o que é metadado, né? O que é... Enfim, a ciência da informação está preocupada na arquitetura da informação, ou seja, como isso pode ser coletado. A ciência da informação ela se preocupa basicamente em como recuperar, tratar, manipular e expor a informação de uma forma aceitável, de uma forma relevante para quem está consultando. Então ela tem muito para contribuir com a computação forense. Redes, logicamente, né, na necessidade de conhecimentos em rede. Segurança da informação, muito comum, né, ou seja, em muitos manuais, nós temos manuais, por exemplo, do CHFI, que é uma certificação em computação forense, que coloca a computação forense como um braço da ciência, da segurança da informação. É uma das áreas da segurança da informação. Se os senhores pegarem a ISO 27001, que trata de segurança da informação, vocês vão ver que existe um controle lá que é NIT da computação forense, que é o controle A13. Então, segurança da informação e computação forense estão intimamente ligados. Qual a diferença entre um e outro? Uma é preventiva e a outra tende a ser reativa, depois que o incidente ocorreu. Legislação, é a necessidade de conhecer limites envolvendo a legislação. Programação pode ser útil, sim. Existem muitos casos em que você vai ter que interpretar código, analisar código, identificar um malware. Agora, com a Lei Carolina Dickmann, você vai ter necessariamente ter conhecimento de programação e ética. Né? Muito importante, como eu disse, eu prefiro um ético do que um técnico hoje na Legaltech para trabalhar. Eu consigo ensinar técnica a um ético, mas é muito difícil ensinar a ética a um técnico. Isso é fundamental a gente ter esse conceito. Né? Como eu produzir, eu tenho que ser minimamente invasivo possível, eu tenho que respeitar a privacidade, tenho que agir estritamente nos termos da ordem judicial e tudo isso tem que ser respeitado. Certificações. Eu quero buscar certificações na área de computação forense, né, que são consideradas relevantes. Eu cito aqui essas 4 primeiras, elas são bem interessantes, bem relevantes. A primeira lá, o Access Data Certified Examiner, é da Access Data, para operar o software FTK, que é um software proprietário. A certificação ENSI, que é do Incase, que é outra suíte de análise forense, muito interessante. Ok? A CHFI, ali, CHFI, é da Econsil, também é uma outra certificação em computação forense. Quem pode fazer? Qualquer pessoa que se interessar, vai estudar, fazer o curso, vai prestar a prova. Agora, a certificação que eu recomendo, que é a principal, é a GCFA, é da SANS. Aquela do ourinho ali, né? Aquela douradinha, GCFA. É extremamente valorizada, a SANS é uma referência mundial em segurança da informação e também agora na área de computação forense, a GCFA. Okay? Certificações novas, eu tenho a CCFP, que é da ISC2, também faz nem um ano que lançou a certificação. E a HTCIA não é certificação. Você, profissional, pode ser membro da HTCIA, né, ser sócio da HTCIA. Lembrando que a HTCIA tem o capítulo Brasil, que é bem representado pelo pessoal de Brasília, lá da Polícia Federal. Você pode participar da HTCIA, tem papers interessantes, você pode contribuir com um trabalho técnico também. No que diz respeito à legislação, basicamente, vamos falar rapidamente da penal e da civil. No perito, sempre que a infração deixar vestígios, será indispensável o corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Uma garantia do Código de Processo Penal. Quem que vai ser os peritos no processo penal? Né? Quem serão os peritos do processo penal? Basicamente, todas as perícias serão realizadas por perícia oficial. E aqui no Estado de São Paulo eu tenho perícia oficial. Ela atua normalmente na fase de inquérito, mas pode atuar também na fase de instrução penal. Caso não tenha perícia oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, né, prestadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Okay? Basicamente, em relação a criminal, as perícias no Estado de São Paulo são feitas pela perícia oficial. O que a parte vai poder fazer? Indicação de assistente técnico. Também na área criminal? Também na área criminal. Está lá uma garantia da indicação do assistente técnico. Foi alterada a legislação em 2008 e os assistentes técnicos vão ter acesso à prova e vão poder apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz. Então a parte ela pode requerer a oitiva do perito técnico em audiência. Se for um perito da polícia, pode requerer que ele esteja na audiência para fazer o depoimento. E você também já pode indicar um assistente técnico que vai formular a quesitação dele,
que vai conceber o parecer dele. Assistente técnico, perito da parte, né? Tem compromisso com a parte. Os peritos eles vão elaborar um laudo pericial onde descreverão minuciosamente o que examinaram e responderão os quesitos. Perícia tem quesito, sempre. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias. Isso não existe, né? Normalmente pede um prazo complementar para que possa concluir o laudo, até porque é pouquíssimo tempo em relação ao exame técnico. Um ponto importantíssimo das perícias criminais, e é interessante para os advogados também, está estampado lá no artigo 170 e 171 do Código de Processo Penal. Perícias de laboratório, os peritos vão guardar material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Então é fundamental guardar. Você vai fazer perícia, tem que ter essa estrutura para custodiar esses dados, até, por exemplo, na revisão criminal. Existiu para até a revisão criminal pode ser proposta a qualquer momento, né? Então nós poderíamos dizer o quê? Não se apaga as evidências de uma perícia que foi utilizada para crime. Olha que interessante. Aí no cível, ação rescisória 2 anos. Então até 2 anos do trânsito em julgado eu tenho que guardar as evidências. E no artigo 171, nos crimes cometidos com rompimento de obstáculo, o perito vai ter que descrever, né, como foi o rompimento do obstáculo, os instrumentos e assim por diante. Senhores, invasão de dispositivo informático, invasão de computadores, rompimento de obstáculo, rompimento de barreira tecnológica. Você vai ter que descrever qual foi o código explorado, qual foi a vulnerabilidade, qual foi a ameaça, né? Qual foi a eventual ferramenta utilizada, se deixou alguma flag que dá para identificar a ferramenta ou, no mínimo, a técnica utilizada. Civil. Vamos para o Código de Processo Civil, então. Basicamente, no Código de Processo Civil, os peritos não são oficiais, são peritos judiciais, né? São peritos nomeados, habilitados nas varas específicas para atuarem. Também não exige-se a formação específica na área, né? Ou seja, nível universitário, inscritos no órgão de classe competente. Nós temos algumas associações estaduais aqui já, em relação à computação forense. Okay? Esses peritos eles vão comprovar a especialidade, ou seja, currículo, títulos, certificados. Nada melhor numa perícia judicial do que juntar outras perícias já realizadas. Para um magistrado isso já é suficiente. Okay? Então são peritos nomeados sempre que a questão envolver tecnologia. A prova pericial aqui vai ser o exame, normalmente, e as partes, assim que o juiz nomear o perito, as partes vão poder indicar, então, os seus assistentes técnicos, que são os peritos contratados da parte, né, e apresentar a quesitação. Normalmente é assim, estima honorário, apresenta assistente técnico, apresenta quesito, perito designa a data para início dos trabalhos e aí começa o exame forense propriamente dito. Então, recapitulando, no crime, peritos oficiais, Instituto de Criminalística. Pode ocorrer de um perito não oficial atuar? Pode, em circunstâncias de não haver a perícia oficial, ou até mesmo um delegado, ou alguém na própria polícia pedir os seus trabalhos. No cível, perito judicial, mediante mera habilitação, comprovando titulação e aguardando-se as nomeações diante dos casos concretos envolvendo tecnologia da informação. Caminhando para o final, perspectivas futuras em relação à perícia de informática do direito. A perspectiva futura é bem otimista. Nos últimos 2 anos, como eu disse aos senhores na introdução, nós tivemos aí 2 legislações que ingressaram no ordenamento jurídico, que tratam de direitos e deveres, de tecnologia da informação e que demandam provas técnicas. E uma da legislação eu apresento aos senhores aqui, ó, a Lei 12.737 de 2012. Lei Carolina Dickmann. Né? Legislação mais rápida, aprovada na maior velocidade do planeta. Né? Um projeto de lei proposto em 2011 e aprovado em 1 ano, tramitou pelas 2 casas e foi aprovado graças ao casuísmo da legislação, do caso, né? Envolvendo a atriz Carolina Dickmann. A partir de abril, desde abril do ano passado, é crime invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança ou com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações, sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade, meu Deus do céu, essa redação é para obter vantagem ilícita. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Senhores, vocês, peritos, analisando esse artigo, vamos quesitar sobre esse artigo? Invadir. Primeiro quesito, o que é invadir? Invadir é acesso forçado. É acesso indevido? Não, é invasão.
Necessariamente tem que ser um dispositivo informático alheio. Primeiro quesito, houve invasão? Um quesito interessante, sim ou não? Ou foi somente um acesso indevido? E o perito vai descrever. Não, efetivamente houve invasão. Vamos lá, vamos analisar o artigo. Conectado ou não à rede de computadores? O dispositivo está conectado à rede de computadores? Sim ou não? Sim ou não. Mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Olha lá o rompimento do obstáculo ou da barreira tecnológica. Olha o quesito que o juiz vai formular para os senhores. Essa invasão decorreu rompimento de obstáculo? Ou o dispositivo informático invadido dispunha de mecanismo de segurança? Quem vai ter que atestar isso? Nós. E se você falar que o dispositivo acessado não dispunha de mecanismo de segurança, o que vai acontecer? Não há crime, né? O fato é atípico. Ou seja, é necessário, é elemento do tipo que o dispositivo invadido esteja protegido por mecanismo de segurança. Ah, mas que mecanismo? Pode ser uma garrucha velha, pode ser um canhão israelense de última, pode ser qualquer mecanismo. Isso aí os advogados que vão explorar bem, né? Que mecanismo de segurança é. Um quesito que eu faria como advogado é se o sistema era pirata ou não. Se ele estava com patch de segurança ou não. Atualizado, sim ou não. Porque, poxa, um sistema que é pirata não pode se dizer que é seguro. Ou que tem mecanismo de segurança. Com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa. Senhores, crime formal. Eu preciso obter os dados para ser criminoso, sim ou não? Basta que eu invada com a finalidade do quê? De obter dados, alterar dados, destruir ou instalar vulnerabilidades. Como que eu provo a finalidade do agente? Apertando ele na delegacia? A perícia pode provar a finalidade do agente, senhores? Sim ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos atuar aqui no conceito de payload. Qual era o payload? Esse é um cenário aqui, ó. Um cenário recente que nós tivemos. Chegou um malware para nós, desculpa aí a péssima qualidade. Chegou um malware para nós, bancário. Né? Não, bancário não, era um teste. Houve uma tentativa, Lei Carolina Dickmann. E chegou o código para avaliar se a invasão havia ou não a intenção, a obtenção de dados. Existia a intenção? A parte alegava que simplesmente era um pesquisador de segurança. Sou pesquisador, estou testando o sistema. Logicamente que a instituição não, de forma alguma. Existe sim a tentativa de invasão, ficou registrado os logs dele, nós pegamos o IP, passamos para o nosso jurídico e queremos que ele seja responsabilizado com rigor da lei. Beleza, vamos analisar o código-fonte do código. E aí nós verificamos que era um PDF, embutia o código no PDF, e quando abria o PDF executava o código. E aí nós analisamos aqui o shellcode, ou seja, qual era o payload que executava, qual era a aplicação que executava, ela está encriptada logicamente, só que você verificava que ele abria a calculador. Senhores do céu, um agente ser punido porque instalou um PDF no sistema e que executava a calculadora? Ele tem intenção de invadir, obter dados, destruir dados? Ou simplesmente comprovar a insegurança do sistema? Aí, um payload. Dá para provar a intenção do agente, a perícia consegue chegar nesse ponto. Vamos para outro exemplo? Outro exemplo que chegou para nós. Queira o R-perito identificar se da invasão existia o interesse ou objetivo de destruição dos dados, sim ou não? Aí você analisando os logs lá, verificou que ele errou o comando SQL e não foi executado, foi uma tentativa de exclusão de dados, mas tem um drop table lá, senhores. Dá para decidir, dá para constatar qual era a intenção do cidadão, sim ou não? Ele queria brincar, só testar o sistema, ou ele queria mandar tudo para o espaço? Mandar tudo para o Estado. Em síntese, dá para provar a intenção com a perícia, sim ou não? Muito bem. Era isso que eu gostaria de passar aos senhores. Vejam como a perícia é fundamental, sobretudo na Lei Carolina Dickmann. Não só no caso do artigo 154A, mas também no caso do artigo 266. A partir de agora, interrupção de serviço telemático ou perturbação do serviço telemático também é considerado crime. Dá para provar, sim, se existe um DDoS em andamento ou não, quais foram os pacotes, o IP de origem, se efetivamente ele tinha potencial para destruir dados ou não. A perícia tem muito a contribuir para a aplicação da Lei Carolina Dickmann e para o Marco Civil da Internet. A legislação foi sancionada no dia 23 de abril de 2014. Ou seja, não faz nenhuma semana que o Marco Civil é lei no Brasil. Ele traz uma série de direitos aos usuários que eu,
honestamente, não vejo uma outra forma do usuário provar que não por meio da perícia informática. Uma garantia, inviolabilidade da sua intimidade. O usuário agora tem direito de controlar seus dados. Os dados não podem ser fornecidos para outra empresa para propaganda direcionada. Aquele caso lá, eu estava no Facebook, estava no site de uma companhia aérea. Os dois abertos, as duas janelas abertas. Eu estou consultando um voo para Brasília. Quando eu volto para o Facebook, eu me assusto. Por quê? Aparece lá uma propaganda do voo para Brasília. Poxa, pegaram meus dados. Isso é proibido. Ok, o consumidor, o usuário, como que ele vai provar isso tecnicamente? Que ocorreu? Perícia. A inviolabilidade do sigilo das comunicações. Como que ele vai provar que ele foi violado nas suas comunicações? Perícia. Ele tem direito à manutenção da qualidade contratada. Como que ele vai provar? Perícia. Então, uma série de direitos do Marco Civil, elas estão agora vinculadas à perícia. Lembrando a vocês, advogados, peritos que atuam na área de informática, que agora os provedores de conexão à internet devem guardar os logs, os registros de conexão por 1 ano, com base no Marco Civil, e os provedores de aplicações, Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, têm o dever de guardar por 6 meses os registros de acesso à aplicação. Então, vítima de crime virtual que dormir no ponto, dançou. Tem que ser rápido agora. Antigamente chegava lá no escritório, 2 anos atrás fui vítima, entrava com ação, multa diária, apareciam os dados. Hoje não, o provedor vai alegar lá o artigo 15. Olha, sinto muito, eu tenho o dever de custodiar por 6 meses. Nada além disso. Ok? Olha lá, também o artigo 21 e o artigo 19 tratam da prova, e isso é garantia do Marco Civil da internet. Em síntese, senhores, tem muito tempo para evoluir nessas questões envolvendo perícia. Eu espero ter podido demonstrar para os senhores qual é a relevância, ainda que de forma apertada, da perícia no direito, como trabalhar com a perícia, quais são as ferramentas disponíveis, os princípios, as técnicas. Eu convido os senhores a acessarem a Ciantec, é uma câmara arbitral que nós estamos fundando para resolver questões de tecnologia mais rápido do que o judiciário, com certeza, e na certeza de que seu caso vai ser julgado por quem entende de tecnologia. Vou deixar uma ISO aqui para vocês, para que continuem nos estudos, que é a ISO 27037. Que ISO que é essa? É uma ISO que trata da computação forense. Ah, mas ela é um draft. Não, ela não é um draft, não. Ela já é ISO desde 2012. Poucos são os peritos e as pessoas que conduzem seus trabalhos com base na ISO 27037. E ela pode ser utilizada até porque é uma norma internacional. E para o futuro? Eu deixo essa norma para vocês para o futuro. A ISO 27043. Ela vai tratar dos princípios e processos da investigação de incidentes. Essa norma é um draft, sim. Só que eu consultei e ela já está com prazo para publicação neste ano. Então o senhor vai ter a 27037 de 2012 e a 27043 complementando-se para que vocês possam conduzir os trabalhos envolvendo perícia informática. Deixo o nosso Facebook também, Legaltech Brasil, é a empresa a qual eu trabalho na área de computação forense. E restou demonstrado que a computação forense é fundamental para o êxito das ações judiciais que envolvam evidências informáticas. Ficou claro isso. Além disso, essa disciplina ela não é só reativa, mas ela contribui muito para o aprimoramento da segurança da informação corporativa, com o aprimoramento dos controles e a adoção de medidas preventivas. A perícia vai te dar insumo para melhorar a sua segurança da informação. E não bastasse, as perspectivas futuras foram essas, com as leis que regulamentam a internet e os crimes eletrônicos, que foram sancionadas no Brasil entre 2012 e 2014, a perícia demonstra elemento de prova fundamental. Mais que isso, garantia do cidadão e empresa para se protegerem de eventuais responsabilidades indevidas.